Obrigado, Estevão. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente nesse começo de semana. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator temporário, né, dessa ação que ficou conhecida como a DPF das favelas, uma ação que já tramita no Supremo há alguns anos e justamente tem o intuito de reduzir a letalidade policial nas operações das forças de segurança no Rio de Janeiro. No começo desse ano, dentro dessa ação, o Supremo decidiu por unanimidade que o Estado do Rio deveria cumprir uma série de pré-requisitos, de condicionantes, toda vez que fosse realizar uma operação em uma comunidade carioca ou fluminense. E o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez, foi provocado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, é um órgão colegiado ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi provocado com relação a essa mega operação da última terça-feira que deixou ao menos 121 mortos. E depois de ser provocado e de ter tido um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, Moraes convocou essa audiência com o governador Cláudio Castro para hoje, segunda-feira, lá no Rio de Janeiro. Essa audiência está marcada para as 11 da manhã, vai acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro e Cláudio Castro precisa estar acompanhado também da cúpula da segurança pública no estado, o secretário de segurança pública, o delegado-chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar e também o diretor da Polícia Técnico-Científica. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Rio entregue por escrito um relatório detalhado dessa operação, incluindo aí o planejamento que deveria ter sido feito, inclusive com a previsão do grau de força que seria empregado, o número de efetivos e também quais medidas que o Estado tomou para agir caso algum abuso fosse registrado. Por exemplo, a questão das perícias, né, nos locais de confronto dos corpos e até mesmo a disponibilização de ambulâncias durante a operação, conforme havia determinado o Supremo meses atrás. Essa não é a única audiência que o ministro Alexandre de Moraes vai manter no Rio de Janeiro. Ele também vai se reunir ao longo do dia com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, também com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, com o Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro e também com o prefeito Eduardo Paes. Essa a última reunião prevista de Moraes na capital fluminense. Ele se encontra com o prefeito às 6 da tarde. Também com relação à operação da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes ele atendeu um pedido da Defensoria Pública da União, uma decisão proferida nesse domingo, determinando que o Estado do Rio conserve, guarde, né, proteja todas as evidências, todas as provas que foram colhidas durante a fase pericial, inclusive dos corpos, né, das vítimas, para que a DPU possa analisar esse material depois. E, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que vai ser realizada aqui em Brasília uma outra audiência, um outro encontro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para essa audiência, ele autorizou a participação de uma série de entidades e de órgãos públicos, 19 entidades aí, por exemplo, incluindo o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, que provocou o Supremo recentemente por causa dessa mega operação no Rio, mas também coletivos de comunidades, uma série de entidades representativas dos moradores. Essa audiência pública acontece aqui em Brasília, então no próximo dia 5, às 10 da manhã. Estevão, então mais uma vez o Supremo, aí na figura do ministro Alexandre de Moraes, agindo, né, com relação à questão da segurança pública no Rio, nesse acompanhamento dessas operações que o Estado realiza, dessa vez para saber se o Estado cumpriu o que já havia sido determinado pelo Supremo meses atrás. Estevão.